Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Como é que vai ser o trabalho com esses jogadores? Não, o trabalho vai ser o mesmo, porque são profissionais e estão errando, entendeu? Então já falei na cara, falo todo dia e estou falando aqui agora, porque chega só da gente ter culpa naquilo que a gente faz. Então, assim, primeiro a culpa é de quem construiu o grupo, né? Quem montou esse grupo é o maior culpado, né? Porque os jogadores também não têm tanta culpa de estarem aqui. Se eles estão aqui é porque teve alguém que contratou. E se contratou errado, o cara também tem que assumir essa culpa, né? Essa culpa não pode ser só do treinador. Não existe, né, só o treinador sempre, em tudo quanto é lugar, né, acaba sempre pagando o pato. Na terceira rodada contra o Bahia, depois no vestiário eu falei, se continuar assim vai cair para a segunda divisão. E falei com todos os diretores que estavam lá, na frente de todos eles. Se continuasse a ter atuação como teve no jogo contra o Bahia, cai para a segunda divisão. E hoje não é diferente. E eles sabem. Então eles têm que assumir a culpa, têm que ser um pouco mais homem dentro de campo e não fazer as cagadas que fizeram no segundo tempo. E vou trabalhar com eles bem a semana inteira. Se tiver que trabalhar. Se não tiver que trabalhar, tem que trazer outro. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vocês acabaram de ver o Antônio Carlos Zago, técnico do Curitiba. Vocês analisaram como ele falou na coletiva, após a goleada sofrida pelo Grêmio no domingo? Ele falou uma verdadeira realidade ao seu clube e uma verdadeira realidade do que acontece dentro do Vasco. Coisa que o Maurício Barbieri foi demitido e nunca falou dessa forma como o Antônio Carlos Zago falou. Ele falou com toda a convicção. Teve peito, coisa que falta hoje, principalmente alguém falar uma realidade que acontece dentro do clube, que as merdas que acontecem dentro do Vasco hoje é da gestão. Não é de técnico, não é de jogador, é de quem contrata. Perfeito, Antônio Carlos Zago. A gente só tem que enaltecer e aplaudir a sua fala contundente, forte em cima da gestão do Curitiba. Mas que hoje acontece a mesma coisa no Vasco, mas não tem ninguém como o Antônio Carlos Zago, que foi ex-zagueiro de futebol, hoje técnico, falar da forma como ele falou. Não tem gente que tenha peito para isso, pode ter certeza, porque foi muito bem, eu analisei muito bem essas falas dele, ele está com toda a razão. Se a equipe lá dele está com uma péssima campanha, não, ele é o culpado. Ele precisa de peças humanas, peças que tragam, a equipe dele vitórias, coisa que na equipe dele não tem, e acabou falando isso numa coletiva, e falta isso hoje dentro do Vasco da Gama. E é por isso que a gente vai mostrar aqui agora na tela uma outra situação, porque o Vasco, a gente vai fechar com a fala do reforço ou refúgio Serginho da Macedônia do Norte, do Poço. Vai ser o final do vídeo. Antes de falar do Serginho, vamos falar de uma outra situação que acontece dentro dessa gestão de merda. Enquanto canais passam pano a você, enquanto canais se iludiram a você, vascaíno, tem canais aí que enalteceram a vitória de ontem. É importante a vitória, sim, porque o Vasco precisava vencer. Mas muito pouco, um futebol pobre, pífio, de uma equipe que precisa voltar, principalmente a resgatar
a sua história e sua essência, que hoje não tem, com toda certeza, com essa gestão de merda, principalmente da parte da SAF norte-americana. Um futebol muito aquém do Vasco. Vencemos, sim, foi muito importante, gol do Jair de pênalti, mas tem que vir reforços. Tem que vir reforços. E agora essa notícia que a gente vai mostrar aqui, é por isso que não está vindo reforço de peso. É por isso. Vamos falar aqui sobre essa situação que é muito séria. Lembram do Matheus Cocão? Tá aí, ó. Vasco deve 300 mil ao Náutico pelo empréstimo de Matheus Carvalho, vulgo Matheus Cocão. O Vasco ainda não pagou o Náutico o valor acordado pelo empréstimo do volante Matheus Carvalho até o fim da temporada. O Vasco da Gama tem mais um nome na lista de credores. Além de Andrei Santos, São Paulo, Corinthians, a diretoria vascaína está devendo ao Náutico um valor de 300 mil. Ainda sem esquecer lá dos gringos, né? Parece que também não está pago. Ao Náutico um valor de 300 mil pelo empréstimo de Matheus Carvalho, que era antes conhecido como Matheus Cocão. A informação é do jornalista Jorge Nicola. Segundo ele, no momento do acordo ficou previsto, né? Ficou previsto que o pagamento seria feito em 2 semanas, depois da assinatura do contrato. Mas não aconteceu. Teoricamente, com as 777 partes no comando, trata-se de uma quantia baixa. Era previsto um novo aporte de 120 milhões até setembro, ou seja, a expectativa é que todas as pendências sejam pagas e novos investimentos em reforços feitos. Por sua vez, o Timbu precisa muito do pagamento, visto que a receita está baixa e está na Série C. A quantia em questão, inclusive, corresponde a metade do que o Náutico gasta com a folha salarial mensal. Matheus Carvalho chegou ao Vasco sob desconfiança da torcida, já que nem na própria equipe pernambucana era um jogador importante, mas tem sido titular nos últimos jogos. O volante ganhou notoriedade quando entrou no segundo tempo contra o Flamengo, mostrou personalidade, mesmo diante da goleada do adversário. Nos jogos seguintes, diante de Internacional e Goiás, assumiu a titularidade e mesmo com as derrotas mostrou que pode ser uma boa opção. É vergonhoso, meus amigos. É vergonhoso. O Vasco deve 300 mil ao empréstimo de Matheus Cocão. Eles vão pagar em 2 semanas. Gente, Matheus Cocão já foi contratado há mais de um mês. E os caras prometeram em 2 semanas. Realmente, os caras são realmente uns caloteiros de plantão. Vamos fechar aqui a tela? Olha, meus amigos, situação muito séria. Situação muito séria. O Vasco realmente está na mão de amadores, de caloteiros, pessoas que não se importam com o Vasco. E o pior, gente, que o Vasco precisa contratar. Está fechando agora aí com o Guilherme Medel. É um jogador de seleção chileno, um jogador que jogou em times importantes, mas é um jogador que, gente, vamos analisar aqui, não tinha espaço nas outras equipes, ultimamente vinha no banco no Bolonha da Itália. Vamos ver como é que ele vai vir, com a forma física. Foi capitão da seleção chilena nos 2 últimos amistosos. Vamos ver. Mas o Vasco precisa se reforçar mais. E vamos mostrar aqui um reforço ou um refúgio. Serginho falando com você, torcedor. Mais um jogador vindo agora na segunda janela de transferência desconhecido. Um jogador que será uma aposta. E o Vasco precisa ir ao mercado para contratar jogadores de peso. É por isso que o nosso canal aqui vai cobrar. A gente não é igual esses canais aí que estão passando pano, rindo, né? Um cidadão de bigodinho aí rindo, né? Um Nutelinha de plantão falando das contratações como o Vasco. Então, Serginho, tá dizendo que é uma puta de uma contratação, é brincadeira, né, o bigodinho? Tu tá de sacanagem com o torcedor, né? Eu acho que esses canais aí só mentem ao torcedor, porque o Vasco passa um momento muito complicado e o Vasco precisa contratar jogadores de ponta. E o nosso canal aqui vai cobrar isso. Não é Serginho, não é Cocão, não vão ser esses jogadores que vão trazer o Vasco novamente a uma pontuação que saia desse Z4. Porque o Vasco precisa sair dessa situação, mas precisa de reforços. O que foi visto ontem na Ilha do Governador é preocupante.
Vencemos, foi importante, mas o Vasco precisa de reforços urgentemente. Está mexendo com o Medel, ok. Vamos ver como ele está fisicamente. Veio de graça. O Vasco só contrata assim, jogador de graça. E agora a gente vai mostrar um jogador que foi jogador da Macedônia do Norte e jogador do Kosovo. E a última equipe jogou na Turquia, no Giresunspor da Turquia, que é o Serginho, que é uma aposta. Não é um jogador desse que a gente precisa hoje. A gente precisa de jogador de ponta. O Serginho chegou e vai deixar um recado aí. A gente fica preocupado porque a gente precisa de jogador de nome. A gente precisa de jogador para tomar a camisa de titular e tirar o Vasco dessa situação. Enquanto esses canais passam um pano aí, rindo, né, falando que o Vasco está bem, a gente aqui cobra, porque o time está mal pra caralho. A gente não se ilude com uma vitória dessa. O Vasco jogou muito mal. O Cuiabá é uma equipe que está na rabeira também. Então o Vasco precisa de contratações urgentes. Foi um péssimo jogo de futebol. Vencemos, foi importante sim. Mas o Vasco precisa de reforços de peso, de ponta, jogador para assumir a titularidade da equipe. Não são reforços como o Serginho, que vai agregar ao Vasco, para o Vasco sair dessa situação caótica. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de terça-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Fique agora. Nosso canal é muito verdadeiro. Fique com o refúgio Serginho ou reforço. Para a gente aqui, por enquanto, é refúgio. Jogador vindo da Macedônia do Norte e Kosovo, que não tem a mínima expressão no futebol mundial, não é um reforço da equipe como a grandeza do Vasco da Gama. Fala aí, Serginho. Um grande abraço a todos. Fala, galera, aqui é o Serginho, chegando no Vascão. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Eu sei do peso dela, da pressão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo.